Graças a Deus. A paz do Senhor, queridos. Amém. A você que está aqui comigo nesta noite e você que está na sua casa através do seu aparelho celular ou notebook ou televisão nos acompanhando, nós te cumprimentamos nesta hora com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Como nós costumamos falar, né? Nenhuma palavra quando sai dos lábios de um cristão é lançado ao vento, né? Eu estava ali meditando na palavra de Deus, o que o pastor Cris aí estava falando era que o Espírito Santo tinha colocado no meu coração para estarmos ministrando sobre a tua vida nesta noite. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, aleluia, a história da videira, a parábola da videira e dos ramos. Diz assim a palavra de Deus, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, a partir do primeiro versículo. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserem e lhes serás concedido. Somente até aqui, amém? Graças a Deus por esta palavra que o Espírito Santo tem revelado aos nossos corações para ministrarmos sobre as nossas vidas nesta noite, porque o Espírito Santo ele fala comigo, fala com cada um que está aqui conosco e com você que está aí na sua casa nos assistindo e nos acompanhando. O Espírito Santo irá falar com você nesta noite através da palavra que será ministrada. Graças a Deus. Neste texto que nós fizemos a leitura, aleluia, nesta parábola a qual nós acabamos de ler, Jesus ele se apresenta para nós como a videira verdadeira. É muito interessante que neste primeiro versículo Jesus ele diz assim: eu sou a videira verdadeira e o pai, ou seja, Deus, ele é o agricultor. Logo de início ele se apresenta e apresenta o Pai como aquele que cuida da videira, como aquele que zela pela videira, como aquele que prepara a terra para que a videira seja plantada, cresça e comece a dar ramos. A gente vai lendo a palavra de Deus aqui e a gente vai ver que somente no versículo 5 que ele vai mencionar quem somos nós na história. Recapitulando então, no primeiro versículo ele diz: eu sou a videira. Jesus diz: eu sou a videira. Ele diz: o Pai é o lavrador, ou seja, ele é aquele que prepara a terra. E no versículo 5 ele diz: e vocês são os ramos que nascem, que brotam na videira. Ou seja, neste texto, nesta palavra, Jesus ele traz uma parábola, como ele sempre gosta de fazer nas histórias. Ele sempre traz parábolas para o entendimento, né, para o nosso entendimento. E ele diz assim: eu sou a videira, o Pai é o lavrador e vocês são os ramos que devem brotar na videira. Olha só que interessante, queridos. Então, se nós somos os ramos, logo nós estamos em Jesus Cristo. Se não estivermos nele, não tem como uma árvore que não está ligada gerar ramos, produzir ramos, se elas não estiverem em Jesus Cristo. Então vamos entender essa história. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, o Pai, ou seja, o lavrador, aquele que cuida, ele corta e lança fora. Nós vamos entender nessa história então que existem ramos que dão frutos, existem ramos que não dão frutos e existem ramos que não estão na videira. Olha que interessante. Jesus diz: aquele que não está em mim, ou seja, aquele que não estiver na videira, o Pai o lança no fogo, o Pai corta. E aí eu começo a tentar entender o que essa história quer trazer para nós, o que Jesus quer falar para nós através dessa palavra. Nós precisamos, queridos, se estamos em Jesus Cristo, se nós somos ramos em Jesus Cristo, nós precisamos ser ramos frutíferos, nós precisamos dar frutos, porque ramo que não dá fruto, a Bíblia diz que o Senhor, o lavrador, corta e lança no fogo. Nós, como servos do Senhor Jesus Cristo,
nós como cristãos nesta terra, nós como filhos de Deus, luz para o mundo, sal para a humanidade, precisamos fazer a diferença. Se nós estamos em Jesus, ou pelo menos falamos que estamos em Jesus, mas nós vivemos uma vida de 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, e falamos que estamos em Jesus, mas a nossa vida não condiz com aquilo que a palavra de Deus diz, ou seja, nós não geramos frutos estando em Jesus como falamos, nós não estamos de verdade em Jesus, porque aquele que está em Jesus, ele produz frutos. Aí você vai me perguntar, mas quais são os frutos que aqueles que estão em Jesus devem produzir? A palavra de Deus em Gálatas 5 vai nos falar que aqueles que estão em Jesus produzem tais frutos, e aqueles que não estão em Jesus produzem tais outros frutos, que não são os que agradam a Deus. Então, se nós estamos em Jesus Cristo, se nós somos os ramos que estamos em Jesus Cristo, e se somos ramos frutíferos, ou seja, se nós frutificamos aquilo que Jesus quer que nós frutificamos, nós vamos fazer a diferença nessa terra. É impossível falarmos, temos Jesus em nossas vidas, Jesus é tudo para mim, e só falarmos de nossos lábios, porém a nossa vida não condizer com aquilo que falamos. Ou seja, é muito lindo nós falarmos coisas bonitas, palavras lindas, falar que estamos em Jesus, que nós vamos à igreja, que nós frequentamos a casa de Deus, mas se nós não produzimos um resultado mediante a isso positivo, nós não estamos verdadeiramente em Jesus. Este é o ponto que Jesus traz para nós nessa parábola. Ele diz assim: eu sou a videira e vocês são os ramos. Se vocês são os ramos e estão em mim verdadeiramente, vocês precisam produzir os frutos. Que frutos são esses? Os frutos do Espírito Santo. Aleluia. Os frutos que a palavra de Deus fala para nós em Gálatas no capítulo 5, a partir do versículo 20 e 21, ela diz que aquele que está em Jesus Cristo produz os frutos do Espírito Santo. São eles a bondade, a longanimidade, a mansidão, domínio próprio, temperança. Aqueles que estão em Jesus, eles são vistos pelo mundo como retrógrados, como loucos, como esquisitos, como não são deste mundo, coisas desse tipo, porque aquele que está em Jesus e produz frutos, ele causa ao mundo uma impressão diferente, o mundo olha para nós de uma forma diferente. Agora, quando você está no mundo, diz ter Jesus, diz ser um ramo frutífero, mas as suas atitudes são semelhantes com as atitudes do mundo, você nada mais é do que um ramo infrutífero, ou talvez você nem está em Jesus Cristo. Pode parecer dura esta mensagem, mas é o que o Espírito Santo tem colocado no meu coração para nós esta noite. É importante que estejamos ramos frutíferos na presença de Deus. É importante que quando nós acordarmos de manhã, nós tenhamos o compromisso de dobrar os nossos joelhos no chão e de falar com Deus. Isso é fundamental. Como você pode estar nele, como a palavra diz, se vocês estiverem em mim e eu em vós? Como eu posso estar em Jesus se eu não tiver o hábito de dobrar o meu joelho e de falar com ele? Como eu posso ter comunhão com Jesus Cristo? Como eu posso ter comunhão com Deus se eu não tenho o hábito de falar com ele? Você já parou para imaginar? Você levanta cedo, não dá tchau para sua esposa nem para seus filhos, vai trabalhar. Chega de tarde, você chega em casa, não fala com eles, toma um banho, deita e dorme. No outro dia você acorda de novo, toma o seu café, não olha para ninguém, vai trabalhar, volta do trabalho e vai dormir. É a mesma situação. Quem tem comunhão conversa. Quem tem comunhão tem diálogo. Quem tem comunhão se preocupa em conversar com o outro. Se você tem comunhão com Jesus Cristo, se você está nele e ele em você, é importante que haja esse diálogo, é importante que tenhamos o compromisso de dobrar os nossos joelhos todos os dias quando acordamos, durante o dia, em pensamento, falando com ele, no final do dia, quando chegarmos em nossa casa, agradecer a ele pelo dia de trabalho, pelo dia que tivemos, na hora de dormir mais uma vez. Senhor Jesus, obrigado por essa comunhão que eu tenho contigo. Isto é estar nele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando nós estamos nele e ele em nós, aleluia, nós produzimos frutos, nós produzimos resultados. O mundo começa a olhar para você quando você chega no seu serviço, e aquelas piadas
mal intencionadas que são feitas, quando eles olham para você, eles falam assim: não fala isso não, ele é crente. Olha para você ver como é. Olha para você ver, quando a luz resplandece nas trevas, o que acontece? Quem teve essa oportunidade, ou já aconteceu isso, teve este privilégio de ouvir esse tipo de coisa. Você está ali no meio dos seus amigos e alguém começa a fazer uma piadinha, e de repente, alguém vira e fala: não, ele é crente, para com isso. Aí, isso que eu disse, as pessoas te veem de uma outra forma, você está resplandecendo, a sua luz está brilhando nas trevas, você está fazendo a diferença. Aleluia, isso é importante, queridos. Isso é muito importante na vida do cristão. O cristão, ele não pode ser o cristão que de segunda a domingo ele tem o hábito de ir na igreja, ele só vai na igreja e simplesmente quando chega na sua casa a palavra de Deus não está nele, ele não vive uma vida de cristão de verdade. Isso não adianta, estaríamos vivendo uma verdadeira religiosidade dessa maneira. Irmos ao templo, cultuamos a Deus, e o nosso dia a dia, a nossa vida não é uma vida de culto, de adoração a Deus. Esta é a igreja verdadeira. Você que dobra o seu joelho, cultua a Deus, fala com Deus, nestes tempos difíceis que estamos vivendo, na sua casa, você tem comunhão com Jesus Cristo. Você não importa se você não está podendo estar na igreja, mas você está na presença de Jesus Cristo da mesma maneira, porque a comunhão com Ele não falta, o contato com Ele não falta, a conexão com Jesus Cristo não acabou, porque você não está podendo ir cultuar Ele na igreja. Isso não acabou, porque você tem o hábito de ser igreja dentro do teu lar. Aleluia, essa é a diferença. Essa é a diferença, se estivermos nele e ele em nós. Aleluia, aleluia. É importante, queridos, é muito importante estarmos em Deus e ele em nós. É extremamente importante termos comunhão com Jesus Cristo e estarmos ligados nele, porque a palavra vai dizer para nós: mas se vocês não permanecerem em mim e não estiverem comigo ou ligados em mim, o Pai corta e lança no fogo. Aleluia, pode parecer duro esse texto, mas são palavras de Jesus Cristo, nosso mestre. Aleluia, aqueles que não estão nele. O Pai, não é ele que corta, ele fala, o Pai, o agricultor, aquele que cuida da árvore, aquele que cuida dos ramos, quando ele vê que não está dando fruto, ele corta e lança no fogo. Aleluia, nós precisamos, queridos, nós precisamos, irmãos, ser a diferença neste mundo. Nós precisamos resplandecer neste mundo. A nossa luz precisa brilhar neste mundo. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Ele diz assim na palavra, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Aleluia. Se você não tiver em Jesus Cristo, em outras palavras, você pode fazer as boas obras que você quiser, você pode comprar cesta básica, distribuir, fazer caridade, fazer o que você quiser, mas se você não estiver ligado em Jesus Cristo, boas ações não salva, se não houver fé, se não houver ligação com Jesus Cristo. Muitos dizem por aí que se você for uma pessoa boa, você já está salvo, e não é por aí. Você tem que ser uma pessoa boa pela palavra de Deus. Sim, você precisa fazer o bem ao próximo, aquele que você conhece, até mesmo aquele que você não conhece. A Bíblia vai falar que você precisa praticar o bem, até mesmo para os teus inimigos, mas não basta ser bom, precisa estar ligado em Jesus Cristo, precisa estar ligado na videira. Oh, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Se isto fosse verdade, se fosse verdade que boas ações apenas salvassem, a gente vê tanta gente milionária, jogadores de futebol, pessoas ricas, pessoas que têm posses, que eles vão lá por ter muito, eles tiram uma quantia absurda e alta e fazem uma doação. Nossa, que pessoa maravilhosa, mas vai ver como está a vida dele, vai ver como ele vive de verdade. Aleluia. Porque boas obras não vai levar ninguém para o céu. Agora aquele que estiver enxertado no Pai, aquele que estiver em Jesus Cristo, aquele que estiver nele, que for ramo frutífero, este sim, a Bíblia promete para nós, estes serão salvos, esses não serão lançados no fogo. Aleluia. Por isso é importante que os frutos do Espírito Santo, estejam constantemente em nossas vidas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E para que os frutos do Espírito Santo estejam em nós, aleluia, para que verdadeiramente nós estejamos ligados em Jesus Cristo, tem uma coisa que a gente precisa fazer, que eu aprendi com o pastor Tiago recentemente, já há alguns meses atrás.
Eu virei um jopeiro de carteira assinada, eu achei muito importante isso, e isso faz toda a diferença em nossas vidas. Se você não jejuar, não orar e não ler a palavra, dificilmente você vai estar ligado em Jesus Cristo. Se você tiver uma semana inteira, um mês inteiro, e não jejuar, e não orar, e não ler a palavra diariamente, meditar, se alimentar daquilo que sustenta o teu espírito, você jamais vai conseguir vencer a tua carne, você jamais vai conseguir estar ligado em Jesus Cristo, porque se você não jejua, se você não ora, quando aparece a primeira provação na sua frente, você não tem força para resistir, porque a tua carne está alimentada e o seu espírito está fraco. Mas quando você começa a ler a palavra de Deus, quando você começa a orar, quando você começa a jejuar, quando você começa a ter uma vida de constante busca pela presença de Deus, você começa a fortalecer o seu espírito e matar a sua carne, fortalecer o seu espírito e matar a sua carne, e quando a sua carne der um grito, você vai estar forte espiritualmente para falar: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu não vou ceder às vontades da minha carne, porque o Espírito Santo habita em mim. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para estarmos ligados nele, para sermos ramos frutíferos. Aleluia, precisamos orar, jejuar e ler a palavra todos os dias. Precisamos nos revestir, como Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10 diz: revestir-vos de toda a armadura de Deus. Aleluia, o capacete da salvação, a couraça da justiça. Nós precisamos estar protegidos contra as astutas ciladas do inimigo. Aleluia, e a única maneira de nos revestirmos é orando, é jejuando, é lendo a palavra, é buscando a Deus. Aleluia, a Bíblia diz que o mundo jaz o maligno, o mundo já está em trevas, e nós precisamos entender que somos luz, que somos a diferença para este mundo, que somos o sal para dar sabor à humanidade. Nós precisamos nos lembrar de histórias do passado, histórias do Antigo Testamento. Aleluia, como Daniel e seus 3 amigos, quando foram levados para a Babilônia cativo. Nós temos que nos lembrar de homens como eles, que estavam em terras estranhas, não podiam estar na onde queriam estar, mas os seus hábitos, a sua maneira de viver, a sua postura de cristão, dizendo assim, trazendo para os nossos dias, elas não mudaram, mesmo estando na Babilônia, mesmo não podendo estar aonde queriam estar. Aleluia. Eu sei que o desejo de muitos cristãos neste momento era estar dentro dos templos, era estar dentro da casa, cultuando a Deus, louvando a Deus em comunhão. Eu sei disso, mas se nós não podemos estar aonde nós queremos estar, aleluia, que possamos continuar sendo a diferença onde estamos, que possamos ser como Daniel, como Sadraque, como Mesaque, como Abednego, que possamos estar mesmo não onde queremos estar, que possamos estar em terra estranha, que possamos estar fora do templo, mas que possamos ser diferentes. Aleluia, que não venhamos ser como o mundo, mas que possamos ser diferença neste mundo. Aleluia, que eles possam olhar para a gente e ver Cristo em nós. Aleluia. O versículo 6 diz assim, ó: se alguém não permanece em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados no fogo. Mas se vocês permanecem em mim e as minhas palavras em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Olha que lindo que Jesus fala: se vocês permanecerem em mim e eu em vós. Esse ponto é bastante interessante. Recentemente eu fui inspirado pelo Espírito Santo e escrevi um texto, postei nas redes sociais sobre exatamente isso. Deus está em nós e nós está nele. Aleluia. Não basta nós entendermos que Ele está em nós, mas nós não temos o compromisso verdadeiro de estar nele. Aleluia. Recentemente o Espírito Santo me inspirou a escrever algo, e eu escrevi algo mais ou menos assim: quando o Espírito Santo de Deus se aproxima de nós, que nem a palavra de Deus diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Quando Ele se aproxima de nós e nós nos aproximamos dEle, nós vamos tendo mais intimidade, mais comunhão, mais contato com Ele. E à medida quanto mais nós desejamos nos aproximar dEle, mais Ele deseja se achegar a nós. Aleluia. Quanto mais nós sentimos a vontade, quanto mais nós sentimos o desejo de estar com o Espírito Santo de Deus, mais Ele se achega a nós. Aleluia. Mas quando nós, em algum momento de nossas vidas,
decidimos dar um passo para trás ou retrocedemos, em nenhum instante você vai encontrar na palavra de Deus que Deus também volta para trás e vira as costas para você. A Bíblia diz que ainda que permaneçamos infiéis, Ele é fiel e zela pela sua palavra. Você retrocede, mas Ele não. Aí eu vou te dizer outra coisa para você também. O Espírito Santo, Ele respeita o seu espaço. Se você se afastar dele, Ele também não vai continuar indo em sua direção. Ele simplesmente vai ficar parado enquanto você se distancia dele. Ou seja, não é Deus que nos deixa, não é Deus que se afasta de nós, não é o Espírito Santo que esquece de nós, é nós que muitas das vezes nos afastamos dele. É como a história do filho pródigo. O pai ficou ali olhando o filho partir e ele se foi. Mas você que está me assistindo aqui nesta noite, você que está ouvindo esta mensagem, se por acaso você se afastou e se ausentou da presença de Deus, se você está se sentindo fraco espiritualmente, se você não tem forças mais para ir em direção ao Espírito Santo, eu quero dizer para você nesta noite, dá o primeiro passo, porque Ele está parado, mas a hora que você começar a caminhar na direção dEle, Ele volta a caminhar na sua direção. A hora que você decide se achegar a Ele, Ele entende e decide se achegar a você novamente. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Aleluia, aleluia. Nós precisamos desejar isso em nossas vidas. Muitas das vezes as coisas deste mundo acabam tirando o nosso foco. A palavra de Deus vai falar para nós que nós não somos deste mundo. Acredito que no capítulo 15 mesmo, mais para frente, se eu não me engano, fala que nós não somos deste mundo. E se nós não somos deste mundo, porque desejamos muitas das vezes as coisas deste mundo. O Senhor Jesus Cristo, quando escolheu os 12 discípulos, a Bíblia diz que Ele passava e começava a chamar: vem, 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 eu vou te fazer pescador de homens, vem, larga tudo, deixa pai e mãe, me segue, vem, vinde após mim. Jesus Cristo começou a chamar os discípulos, e Ele continua nos chamando, e Ele diz assim para nós, ó: vocês não são deste mundo, deixe as coisas deste mundo para trás, vem e me segue, foca em mim, olha para mim, aleluia, olha para mim. O Espírito Santo está falando para nós essa noite: olha para mim, aleluia. Quando você está olhando para o Senhor Jesus, nada neste mundo te ilude, nada neste mundo te prende a ponto de te tirar da presença de Deus, aleluia. A ganância tem crescido no coração do homem, a maldade tem crescido no coração do homem, muitas coisas que desagradam a Deus têm crescido no coração do homem. E nós, como cristãos, precisamos entender que somos ramos frutíferos e não somos deste mundo, não fazemos parte deste mundo. Não podemos desejar nada nesta terra acima da salvação que o Senhor nos prometeu. Não podemos querer nada além ou acima daquilo que é nosso por direito, que é a salvação, é a vida eterna. E tem muitos trocando a vida eterna por pouca coisa, queridos. Tem muitos abrindo mão da vida eterna, talvez por uma renda muito alta, por querer viver só viajando e não dá tempo mais para servir a Deus. Tem muitos fazendo tantas coisas que estão esquecendo, estão perdendo a visão, estão perdendo a direção, estão deixando de dar fruto. E serão lançados no fogo quando Jesus Cristo voltar. E serão lançados no fogo se partirem antes de Jesus Cristo voltar. Aleluia, porque o único propósito de Deus para nós nessa terra, aleluia, é perseverar até o fim, é conquistar almas para o reino de Deus, é andar em obediência com a palavra de Deus, aleluia, para alcançarmos a vida eterna naquele grande dia. Aleluia, precisamos nos manter firme pela palavra de Deus, precisamos estar firmes todos os dias. Se você considera algo neste mundo mais valoroso do que a salvação, do que Deus, desconsidere nesta hora. Nem o amor de um pai, nem o amor de uma mãe, nem o amor por um filho pode ser maior do que o amor que você tem que ter por Deus. Nada pode ser maior do que o amor que você precisa ter por Deus. Aleluia, aleluia. E o versículo 7 e 8 diz assim, ó: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Versículo 7. Ou seja, se você estiver nele e ele em você, você pode pedir o que você quiser. Aleluia. A palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Jesus Cristo não ia falar isso se não fosse verdade. Ele deixou bem claro: peça o que quiser e vos será feito. Aleluia. Só que peça o que quiser
entendendo que Ele tem que ser o centro da sua vida, que Ele precisa estar no centro da sua vida. Muita gente, talvez por ignorância ou por não entender muitas das vezes o que a palavra diz, nossa, Jesus diz o que eu quiser, então eu vou pedir. Aí já começa a vir a ganância no coração, já começa a vir outros desejos dentro do seu coração, o que lhe mostra que está longe de Deus, porque quem está na presença de Deus, quando ouve uma palavra dessa, peça o que quiser e te será feito. Ele faz como Salomão, aleluia, essa proposta foi feita para Salomão. Deus falou para Salomão assim, ó, peça o que quiseres e te darei. Salomão, se ele tivesse um coração ganancioso, se ele tivesse um coração terreno, se ele quisesse apenas os bens dessa terra, ele falaria para Deus, me dá dinheiro, me dá riqueza, multiplique as riquezas de meu pai. Não, aleluia, a palavra vai nos falar que Salomão pediu uma única coisa, sabedoria e conhecimento, sabedoria e entendimento, aleluia, é o que nós precisamos ter nesses dias, querido. Se o Espírito Santo pergunta para você no seu coração nessa noite, peça o que quiser e eu te darei, responda para Ele. Se você for um ramo frutífero ligado em Jesus Cristo, fala para Ele assim, ó, Senhor Jesus, eu quero conhecimento, eu quero entendimento para esses dias difíceis que nós estamos vivendo, aleluia, porque se nós não estivermos em Jesus Cristo, se nós não estivermos ligados na palavra de Deus, nós somos levados por qualquer vento de doutrina que está sendo falado por aí. Se você ficar simplesmente vendo rede social, se você ficar a sua vida inteira vendo televisão, ouvindo notícias na rádio, a sua autoestima começa a minar, porque são tantas notícias negativas, são tantas palavras negativas, essa é a palavra certa, são tantas coisas que decepcionam, que nos faz ficar às vezes atemorizados. E se você não parar um pouco e falar, peraí, essas coisas aqui só vai me atrapalhar de servir a Deus, e abrir a Bíblia e começar a ler a palavra de Deus na sua casa, a sua fé começa a minar, aleluia, aleluia. Nesses tempos difíceis, queridos, é importantíssimo nós estarmos lendo constantemente a palavra de Deus, é importante nós estarmos em conexão com Ele. Não tem como você saber o que está acontecendo nos nossos dias, no mundo inteiro, se você não estiver conectado com Jesus Cristo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Se eu não me engano, Malaquias 3, se eu não me engano, fala lá, e então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve, aleluia. Muitos estão postando coisas em redes sociais do tipo, que agora nós estamos vendo quem realmente é crente, quem não é. Muitas pessoas sem conhecimento, sem entendimento, estão falando coisas que está causando, simplesmente causando, essa é a palavra, sendo que nós estamos vivendo em dias em que precisamos estar lendo a palavra de Deus e pedindo conhecimento e entendimento para nós não tropeçarmos nela mesma, aleluia, não tropeçarmos na palavra. Sim, precisamos entender que são dias difíceis que estamos passando, mas isso não pode abalar a nossa fé, isso não pode fazer com que nós levantemos o dedo para acusar ou criticar alguém, isso não pode fazer com que nós em nenhum instante possamos achar que sabemos mais do que alguém e que somos mais fortes espiritualmente. Isso é tolice, aleluia. Sabe aquele que lê a palavra de Deus e tem entendimento, e sabe que nesse momento difícil que estamos passando, é necessário que você faça contato com o seu irmão, pergunte como ele está, faça contato com a sua irmã, pergunte como ela está, traga uma palavra de conforto para o coração dela neste momento, traga uma palavra sim, verdadeira, uma palavra de Deus para o coração dele, para o coração dela, mas não uma palavra de desespero. O pânico a mídia já está causando, o pânico as redes sociais já estão causando. Nós precisamos estar alicerçados na palavra de Deus, aleluia. Tudo isso vai passar, tudo isso vai passar, certamente vai passar, aleluia, e nós permaneceremos firmes, e nada nos abalará, e nada nos enfraquecerá, aleluia, porque o Espírito Santo está conosco. Que a palavra diz assim, que a igreja de Jesus Cristo, quando Jesus disse para Pedro que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, isso significa que em tempo algum as igrejas poderão ser fechadas definitivamente, em tempo algum as igrejas perecerão, porque foi o Senhor Jesus Cristo que disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo, aleluia. Eu quero dizer para você nessa noite, aleluia, você que é cristão, você que está me ouvindo, aleluia, peça discernimento ao Espírito Santo a partir desta noite, a partir deste momento que você está ouvindo esta palavra,
Aleluia. Se você está sendo um ramo frutífero, glória a Deus, continue. A Bíblia diz que o Pai poda, porque o que é ramo frutífero, se o Pai podar, ele vai dar mais fruto ainda. E às vezes a poda não é confortável, às vezes somos podados por Deus e nos sentimos até incomodados. Nossa, por que não foi assim? Por que não foi assado? É o Pai podando você que está sendo um ramo frutífero, para você dar mais fruto ainda na presença de Deus. Glória a Deus por isso. Mas se você está ouvindo essa palavra, se o Espírito Santo está falando em sua consciência, e está falando para você assim, você está ouvindo isso dentro de você, eu preciso mudar a minha postura, eu preciso ser um ramo frutífero na presença de Deus. Eu convido você nesta hora a falar com Deus em pensamento e pedir para Deus transformar a sua vida, para Deus mudar a tua vida, a tua história, para você ser um ramo frutífero. Aleluia. Nós não desejamos, nós não queremos. A Bíblia diz que o próprio Pai, Ele não quer que ninguém se perca. Não é desejo do coração de Deus que ninguém seja lançado no fogo. Aleluia. Porém, nós precisamos ter uma atitude diante de Deus. Nós precisamos ter uma postura diante de Deus. Nós precisamos olhar para nós e ver se estamos fazendo a diferença neste mundo. Nós precisamos olhar para nós e ver se estamos produzindo os frutos do Espírito Santo. Aleluia. Nós precisamos olhar para nós e ver se não estamos perdendo a paciência no trânsito com o carro que está à frente, que está demorando para andar. Você já parou para pensar se é uma pessoa idosa que está no volante? Você já parou para pensar se é uma pessoa que tirou carta há pouco tempo? E quantas vezes a gente não perde a paciência, né? Fazer a diferença, ter os frutos do Espírito Santo, bondade, paciência, aleluia, é isso. Quantas vezes nós pecamos de outras maneiras, né? Perdemos a paciência porque a pessoa resolveu passar na faixa de pedestre e você está com muita pressa. O egoísmo prevalece em nossos corações. O Espírito Santo está falando para nós essa noite: seja luz, seja sal, resplandeça, faz a diferença neste mundo, aleluia. Se as minhas palavras estiverem em vocês e vocês estiverem em mim, aleluia, é necessário que a palavra de Deus esteja em nossos corações. É necessário sim que a palavra de Deus esteja em nós. É necessário que o Pai, aleluia, esteja em nós. Mas nós precisamos também estar nele. Aleluia. Já viu uma ligação que alguém telefona e o outro não consegue ouvir nada do outro lado da linha? Quando você está no Pai e Ele não está em você, ou Ele está em você e você não está nele, é mais ou menos isso. Uma pessoa fala e a outra fica: não estou te ouvindo, não estou entendendo. É mais ou menos isso. Quando nós estamos no Pai e o Pai está em nós, aleluia, há uma conexão. Aleluia, há uma conexão. Aleluia, há o desejo de se conectar com Ele. Aleluia, e o Espírito Santo está falando para nós nessa noite assim: tenha o desejo de se conectar com o Pai. Aleluia, tenha o desejo no seu coração de se conectar com Jesus Cristo. Aleluia, tenha o desejo no seu coração de ter comunhão com Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, é importante isto, queridos, é importante deixarmos de ser cristãos que frequentam templos, deixarmos de ser religiosos que frequentam templos e nos importarmos mais, além de frequentarmos templos, é claro, sermos cristãos de ter a vida na presença de Deus. Aleluia, sermos cristãos de orarmos constantemente, sermos cristãos de jejuarmos semanalmente, sermos cristãos de ler a palavra em qualquer tempo, seja tempo bom, seja em tempo ruim, mas ser cristãos verdadeiros da presença de Deus. Aleluia. Em 2 Timóteo no capítulo 4, Paulo orienta ao pastor Timóteo, pastor da igreja de Éfeso: chegará um tempo em que as pessoas deixarão de ouvir a verdade e darão ouvido para fábulas. Elas não se importarão mais com o verdadeiro evangelho, com a verdadeira pregação, mas elas vão querer ouvir historinhas, fábulas. Aleluia. E isto era Paulo aconselhando a Timóteo. Aleluia. E nos dias de hoje, irmãos, isto continua e ainda existe nos nossos dias. Aleluia. Nós estamos vendo muitos pregadores que são mais coaching, né? Mais treinadores, palavras motivacionais, palavras que só motivam. Mas a palavra de Deus, ela é verdadeira. Aleluia, a palavra de Deus, ela é fiel. Aleluia, nós precisamos atentar o que a palavra de Deus diz para nós. Assim como Paulo aconselhou a Timóteo, o Espírito Santo me aconselha e te aconselha nessa noite. Aleluia, precisamos falar a palavra de Deus em todo o tempo. Precisamos confortar através da palavra pelo Espírito Santo em nossas vidas. Precisamos
exortar quando preciso, pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Precisamos, aleluia, trazer palavras de consolo para corações que precisam nesses dias difíceis, pelo Espírito Santo através de nossas vidas. Aleluia. Hoje a gente estava vendo na televisão, estava falando o número de mortos que atingiu o Brasil. Estamos quase a 1000 mortos com o Covid, e isso aí desespera muita gente, preocupa muita gente. Aleluia. Mas eu quero dizer para você que está me assistindo, você que é um cristão de verdade, que é um ramo ligado em Jesus Cristo, se tiver alguém próximo de você, perto de você, que talvez perdeu alguém, ou que talvez esteja numa situação comprometida nesta situação, dentro deste contexto que estamos passando, o Espírito Santo quer usar você para trazer uma palavra de conforto, uma palavra de fortalecimento, uma palavra de consolo. O Espírito Santo quer usar a sua vida. Aleluia. Lembra na história de Jó, quando Jó estava doente? Aleluia. Veio os amigos de Jó e só trouxe palavras negativas. Veio os amigos de Jó, chamados amigos de Jó, e só trouxeram notícias tristes para Jó. Aleluia. E não é isso que Deus quer fazer com você, não. Nestes dias difíceis, Deus quer levantar você que está me assistindo, homem e mulher de Deus. Deus quer te levantar nesta noite para serem portadores de palavra de fortalecimento, palavras que edificam, palavras que sustentam em dias difíceis, em tempos maus. Aleluia. O Espírito Santo quer usar a tua vida, mas você precisa estar com os teus ouvidos atentos à voz do Espírito Santo. Os teus ouvidos precisam estar abertos para o Espírito Santo, para você não perder a oportunidade quando estiver ao lado de uma pessoa que precisa de uma palavra. Muitas das vezes isso acontece no nosso dia, às vezes constantemente, dia após dia, todos os dias, e nós não estamos apercebidos à voz do Espírito Santo, e não prestamos atenção no que está acontecendo ao nosso redor. Mas nós precisamos abrir os nossos ouvidos, precisamos ouvir o que o Espírito Santo diz para nós todos os dias. Precisamos estar em comunhão com Deus, com a palavra dEle, com o Espírito Santo, ligados nele e Ele em nós, para os nossos ouvidos se abrirem, e em momentos difíceis, sermos portadores de palavras que fortalecem e que edificam em tempos difíceis. Aleluia. Seja um ramo frutífero na presença de Deus. Não seja um ramo que não está ligado em Jesus Cristo. Tampouco seja um ramo que não dá fruto para não ser cortado e lançado no fogo, mas pela palavra de Deus, aleluia, ministrada nessa noite sobre o meu e o teu coração. Seja um ramo frutífero, aleluia. Seja um ramo que produz frutos na presença de Deus, aleluia. Que o mundo lá fora possa, através do seu testemunho de vida, entender que você serve a Jesus Cristo, entender que você é filho de Deus, aleluia. Que o mundo possa olhar pelo nosso testemunho de vida. A nossa vida é como uma carta lida por todos, diz a palavra de Deus. Todos estão atentos, o mundo está nos olhando, o mundo observa o testemunho que estamos dando. E se somos ramos frutíferos, os primeiros a dizerem que estamos dando fruto é o mundo, porque eles observam, eles olham para nós, aleluia. Mas eles são os primeiros a nos apontarem quando não damos frutos também, ou quando damos frutos negativos, frutos que não agradam a Jesus Cristo. Os primeiros a te apontar e te dizer: ué, mas você não é crente? É o ímpio, é o mundo, aleluia. Que possamos ser a diferença, queridos, que possamos estar verdadeiramente em Jesus Cristo e Ele em nós, aleluia. Que possamos estar na palavra de Deus, firmes, alicerçados na palavra de Deus, aleluia. E que os frutos do Espírito Santo sejam constantes, aleluia. Quando a Bíblia fala que a gente dá fruto como ramo frutífero, não é um fruto hoje e um fruto daqui a 6 meses, não, e depois daqui a 1 ano, aleluia. Precisamos ser ramos frutíferos, ramos que dão frutos e frutos e frutos na presença de Deus, aleluia. Em todo tempo, quer em dias bons, quer em dias ruins, temos que dar frutos, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o versículo 8 para nós fecharmos: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. Olha que lindo, queridos. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o nome do Senhor, aleluia. O nosso Deus, Ele é exaltado, Ele é glorificado, aleluia, quando não somos ramos infrutíferos, aleluia. O nome do Senhor, aleluia. Deus é glorificado, é exaltado, aleluia, quando damos frutos na presença dEle, aleluia. Precisamos dar frutos, queridos. Precisamos que o nome do Senhor Jesus seja exaltado entre as nações. Precisamos que o nome de Deus, aleluia, o nome do Senhor Jesus Cristo seja conhecido sobre toda a terra,
aleluia. Precisamos que os cantos do mundo, aonde ainda não se ouviram a falar quem é Jesus Cristo, quem é Deus, precisamos que o Evangelho chegue até eles, aleluia. E o nome do Senhor só é glorificado, só é exaltado quando nós damos frutos, aleluia. Quando você dá fruto, o nome do Pai é glorificado, o nome do Pai é exaltado, aleluia. Por isso eu falo mais uma vez para encerrar esta mensagem nessa noite, aleluia. Eu falo para você, olhando nos teus olhos nesta noite, aleluia, que sejamos ramos frutíferos na presença de Deus, aleluia. Que não sejamos os desesperados correndo na frente de todo mundo para ser os primeiros a comprar isso ou comprar aquilo. Pelo contrário, que pensemos em comprar e doar para aqueles que precisam. Que sejamos a diferença neste mundo, aleluia, aleluia. Que possamos confiar mais na palavra de Deus do que no medo de morrer. Que possamos confiar mais no que a Bíblia nos diz, do que a palavra nos ensina, do que no nosso próprio eu, no nosso próprio ego. Que possamos crer, aleluia, verdadeiramente e ser ramos frutíferos, fazer a diferença, em nome do Senhor Jesus, amém? Graças te damos esta hora, Senhor Jesus, por este momento em que aqui estivemos na tua presença. Pai eterno, os teus filhos estão na tua casa nesta noite, ouviram esta palavra, Pai, a qual o teu Espírito Santo ministrou nos seus corações e aos nossos corações, que também aqui estamos essa noite, Senhor Deus. Pai, te damos graças e te louvamos, porque o Senhor ainda fala conosco, o Senhor fala com a tua igreja, o Senhor fala com o teu povo, o Senhor jamais se esquece de nós e vira as costas para nós, Pai. Por isso somos gratos a ti, pela tua palavra falada aos nossos corações, que o teu Espírito possa, Pai, nos avivar, nos despertar a cada dia, Senhor, que o teu Espírito Santo, Pai, possa nos incomodar a partir deste momento, Senhor, e que possamos, Senhor Jesus, ser mais frutíferos na tua presença ainda, que possamos dar frutos e que o nosso fruto permaneça e que possamos estar enraizados em ti, ligados em ti, Jesus Cristo, videira verdadeira, e que possamos estar na tua presença gerando frutos até o dia em que o Senhor nos chamar, ou até o dia em que o Senhor arrebatar a tua igreja, que possamos gerar frutos, Pai, e que os nossos frutos possam permanecer, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te agradeço nesta hora e agradeço esta rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus.